O livro de Esdras, bem como o livro de Neemias, nos relatam a reconstrução. A reconstrução, no caso de Esdras, do templo do Senhor. A reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, no caso do livro de Neemias. O povo trabalhou na reconstrução. E hoje eu gostaria de chamar a atenção para o início do que foi a obra de reconstrução do templo. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo de número 3. Livro de Esdras, capítulo de número 3. Por onde eu ou você iniciaríamos a reconstrução do templo? Qual seria a primeira coisa que nós faríamos para reerguer o templo? Possivelmente, a nossa mente, o nosso pensamento, iria para a estrutura, para os alicerces, que são tão importantes. Como reconstruir sem antes alicerçar? Era verdadeiramente importante alicerçar o templo e, em cima dos alicerces, estruturar, para então, de fato, construir, edificando o templo, ou reedificando o templo. Mas é interessante que as Sagradas Escrituras nos dizem algo, que para reedificar o templo, eles começaram edificando ou reedificando o altar. A reedificação do altar precedeu, inclusive, o lançamento dos alicerces. Então, eu creio que era de suma importância, antes de reedificar o templo em si, reedificar o altar. Isto precedeu, isto foi o princípio de toda a reedificação. Veja, no capítulo 3, a Bíblia já nos diz, no final do versículo 1, que o povo se reuniu. E se reuniu como um só homem em Jerusalém. Isso quer dizer, eles estavam com um só propósito. Então, levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases. E apesar
de estarem sobre o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos. Que Deus abençoe a sua palavra. Veja como foi importante, em primeiro lugar, reerguer o altar. E não só reerguer, mas firmar o altar, mesmo antes de lançar os alicerces. Mesmo antes de se preocupar com os fundamentos. Quando nós trazemos isto para a nossa realidade, em nossos dias, nós devemos dar grande atenção aos alicerces. Mas antes de alicerçarmos o que é a obra do Senhor, o que é a casa do Senhor, o que é o serviço ao Senhor, nós precisamos restaurar e firmar o altar ao Senhor. Nós precisamos restaurar o altar. Muitos pensam que restaurar o altar é uma questão de louvores, de cânticos. Eu não digo que não seja, mas eu digo a você que restaurar o altar vai muito além de louvores. Até mesmo eu diria, se você lesse todo o texto, viria que os louvores, as celebrações, os cânticos vieram depois da restauração do altar, que não apenas foi restaurado, mas foi firmado. O altar não podia cair. As pedras do altar tinham que estar perfeitamente colocadas para que o altar não desabasse, para que o altar estivesse firme. E quando nós falamos de altar, nós estamos falando de adoração. Adoração daquilo que nós entregamos, sacrificamos ao Senhor. Sabe, Abraão era de fato um adorador. Aonde Abraão se detinha, a primeira coisa que Abraão fazia, antes de levantar sua tenda, antes de cuidar de seus interesses, o que Abraão fazia era levantar um altar. E ali Abraão sacrificava a Deus. Ali Abraão sacrificava ao Senhor. E os nossos sacrifícios? Os nossos sacrifícios não são como os antigos sacrifícios, pois nós já temos sobre nossas vidas o supremo sacrifício. O sacrifício de Cristo Jesus, que é único e suficiente, que não precisamos voltar a derramar sangue no altar, mas que sacrifícios poderíamos oferecer ao Senhor no altar que precisamos reedificar ao Senhor. Sacrifícios agradáveis ao Senhor.
são um coração quebrantado e um espírito contrito. Nós precisamos destes sacrifícios, e a Bíblia mesmo diz: apresentai os vossos corpos por sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Estes são os sacrifícios antes de qualquer outra coisa em nossa vida, em nosso ministério. E veja, não estou desvalorizando de forma alguma os alicerces, alicerçados na palavra, construindo em cima da palavra, edificados na palavra e pela palavra. Isso é importantíssimo. Mas eles tiveram uma atenção especial para o altar, para o lugar de sacrifício, para o lugar de adoração. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi o que Jesus respondeu àquela mulher samaritana que lhe perguntou aonde se deveria adorar, se em Samaria, se em Jerusalém. E Jesus diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nem em Jerusalém, nem em Samaria. Mas o que Jesus estava dizendo que tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, tanto até os confins da terra, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E mais, que serão estes encontrados pelo Pai que os busca, que busca os verdadeiros adoradores. Note como a adoração, que eu digo que vai mais além de louvarmos, que é importantíssimo. O louvor é importantíssimo. O louvor deve estar presente e está presente eternamente nos céus, e ele está presente na terra. E devemos louvar a Deus. E muito mais, se estamos contentes, a Bíblia diz, cantemos louvores. É necessário cantar, é necessário louvar, é necessário salmodiar, é necessário engrandecer, é necessário exaltar, é necessário entrar em sua presença com hinos de louvor e com ações de graça. Tudo isto é importantíssimo, mas é necessário adorar. Somos adoradores. Nascemos, como alguém já disse, para adorar. E este adorar implica nesta rendição, neste sacrifício, em que nos apresentamos como sacrifício, nesta nossa devoção, em que nos devotamos, nos dedicamos
ao Senhor. Acima de tudo, como havia o holocausto contínuo, nós, que não mais derramamos sangue de animais, porque não necessitamos, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar. Que nós temos que orar. E orar sem cessar. Havia sacrifício incessante, sacrifício contínuo. E nós temos que viver uma vida de oração contínua. Uma coisa que é a oração não anula a necessidade de outra coisa, que é o estudo da palavra. Mas nós devemos iniciar, se eu posso dizer assim, pela oração e dar continuidade pelo alicerçar na palavra. Se queremos de fato uma igreja consagrada ao Senhor, temos que começar pela oração. Se queremos de fato uma vida dedicada ao Senhor, nós temos que começar pela oração e dar continuidade pelo estudo da palavra. Orando e estudando. Estudando e orando. Sabe, eles levantaram o altar e fizeram sacrifício, holocausto ao Senhor. Ainda não havia alicerce, mas já havia adoração. Houve trabalho para reconstruir o templo, mas não se cessou a adoração. Antes que o templo estivesse construído, a adoração já estava restabelecida. Então, nós temos que fazer tudo, e eu usaria a expressão regando na base da oração. Cada tijolo foi precedido por adoração. É semelhante ao que Davi fez quando levou a arca de novo para Jerusalém da forma correta. A Bíblia diz que mal caminhavam, ofereciam sacrifício. E então caminhavam de novo, paravam e ofereciam sacrifício. E andavam um pouco mais e ofereciam sacrifício. A jornada foi toda marcada por sacrifício contínuo. É como cada passo um sacrifício. Cada passo, oração. Cada tijolo, oração. Cada madeira erguida, oração. A edificação, se queremos de fato construir, edificar algo, a Bíblia diz, cada um veja como edifica. E como eu estou edificando? Com o material que eu estou edificando. No lugar que eu estou edificando. O lugar tem que ser o lugar certo. O material tem que ser o material correto. Mas existe outra coisa. A forma como eu estou edificando. Como eu estou construindo? Eu estou construindo no lugar certo, com o material certo
e da forma certa? Eu estou agindo da forma certa? Qual é a dinâmica da minha construção? Qual é o ritmo da minha construção? O sacrifício está correndo junto da minha construção? A adoração está acontecendo junto à minha construção? Sabe, meus amados irmãos, há gente que pensa que o seu trabalho substitui a sua oração. O seu trabalho, mesmo na casa do Senhor, não substitui a sua adoração. A sua adoração é essencial, a sua oração é primordial. Você não pode substituir nada. A Deus sabe o que eu estou fazendo. Existem decisões que são necessárias. Veja, eu não estou dizendo que trabalhar não é necessário. Eu não estou dizendo que realizar as coisas que temos que realizar não é necessário. Quando Marta e Maria vivenciaram aquele famoso episódio em que Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo a Jesus, e Marta estava aflita. Marta estava incomodada com toda aquela situação. Havia uma responsabilidade, havia muita gente ali. Eles precisavam atender a todos. Era necessário preparar o alimento para todos. Marta estava possivelmente até sobrecarregada. Eu não posso afirmar, mas posso imaginar que ela estivesse sobrecarregada. E eu digo uma coisa, era necessário. O trabalho era necessário. E a irmã não a ajudava. Marta diz a Jesus, repreende a minha irmã. E Jesus diz a Marta uma coisa, Marta, Marta, por que você está assim tão aflita? Pouco é necessário. Até mesmo uma coisa só é necessária. Jesus é o necessário. Jesus é o suficiente em nossa vida. E que, naquele momento, ele fala a Marta, ele explica a Marta, Maria escolheu a melhor parte. Isso não será tirado dela. Ela escolheu a melhor parte. Está aos pés de Jesus. Meus irmãos, às vezes nós estamos servindo ao Senhor com um bom coração. Eu não vou julgar a Marta. E ai de nós, se não tivéssemos as Martas. Eu não vou julgar Marta. Marta talvez fizesse o que todos nós faríamos. Mas servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor, não substitui dedicar-se ao Senhor. Adorar ao Senhor. Ouvir ao Senhor. Isso não substitui. Por mais que eu esteja servindo ao Senhor e aos do Senhor, com bom coração. Mas o mais importante não é nem mesmo servi-lo, e volto aqui a abrir um parênteses, servi-lo é importante. Mas ouvi-lo é mais importante. Eu quero ouvi-lo. Eu quero me colocar aos pés dele. Eu quero adorá-lo.
Eu quero que cada uma daquelas palavras chegue a mim como algo sublime, que eu dou um valor superior a tudo. A palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Comer o pão é importante, mas se alimentar de toda a palavra que procede da boca de Deus é mais importante. Por isso diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu li certa vez a biografia de um homem de Deus, um homem que muito do seu material que nós temos hoje em dia vem dos discípulos dele, que compilaram os apontamentos de suas mensagens e depois buscaram reuni-las. E disso surgiram livros, principalmente os primeiros, muito edificantes. Os últimos, bem, não sabemos direito se já não é coisa que outros escrevem no nome deste pregador chinês chamado Watmani. Mas os primeiros livros, o homem espiritual, a autoridade espiritual, esses livros realmente são extraordinários e abençoadores. Uma visão, em que eu não estou dizendo livro escrito, entenda bem, é livro escrito por homem. O que norteia a nossa vida é a palavra do Senhor. Amém? Então, mas ele teve uma experiência muito interessante e não foi o único. Uma experiência interessante em que nas 8 horas diárias de trabalho, ele gastava pelo menos 2 horas em oração. E as restantes 6 horas, ele se dedicava, então, a trabalhar. Nas 8 horas que ele estava a serviço, como ministro de Deus, da obra na casa de Deus. Em um determinado momento, ele disse: e se eu invertesse? Se eu invertesse? Se eu orasse 6 horas e trabalhasse 2? Durante o meu período de serviço na casa do Senhor? Então, ele inverteu. E para espanto dele, porque ele não esperava isso, 2 horas diárias foram mais produtivas do que as antigas 6 horas. Por quê? Porque estavam mais regadas por oração. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos é reedificar e firmar o altar. A primeira coisa que nós precisamos, e que Deus nos ajude nisto, é ter uma vida devotada de oração. E tudo mais correrá bem. Temos que zelosamente lançar os alicerces, que cuidadosamente reedificar toda a estrutura e, finalmente, toda a casa do Senhor. Temos que cuidar do altar, para que o altar não seja profanado. Vigiar o altar. Não deixar que o fogo se apague. Aquele fogo não podia
se apagar. O fogo do altar, bem como o fogo da lâmpada da casa do Senhor. Eles não podiam se apagar. Era uma chama contínua. E nós precisamos vigiar o altar, e inclusive o fogo do altar. Porque lembre-se no início, que a Bíblia nos diz que os filhos de Arão vieram com fogo estranho. Com fogo estranho. O altar não era estranho, mas o fogo era estranho. Então diz que saiu fogo do altar e consumiu aqueles que trouxeram um fogo estranho. Nós precisamos de um fogo santo. De um fogo santo. De um fogo santo em nossas orações. De um fogo santo em nossa devoção, nossa consagração. Infelizmente, muitos apenas vinculam o altar ao ofertar. Olha, o povo deu dinheiro também. Mas esse negócio de dar dinheiro veio depois de reconstruir o altar. E eu te digo o seguinte: Deus não precisa dos animais do campo. Ele mesmo disse, se eu precisasse, eu não pediria, porque eles são meus. Eles são meus. O que Deus deseja é um coração quebrantado, é um espírito contrito, é um adorador que o adore em espírito e em verdade, com contrição e com quebrantamento. Isso é em espírito e em verdade. Não somente isso, mas isto é em espírito e em verdade. Gente verdadeiramente de altar. Gente que cuida do altar. Gente que vive do altar. Gente que serve no altar. Nós precisamos de gente de altar, que adore ao Senhor, que viva na adoração, que sirva na adoração, gente que ore, que tenha vida de altar, que tenha vida de oração. Amém? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos conceda e nos ajude a reerguermos o altar, a termos uma vida de verdadeiros adoradores, a sermos devotados por meio da oração. Nós te pedimos perdão, porque nós próprios derrubamos cada pedra do altar. Nós queremos não apenas reerguer, mas firmar o altar. E imediatamente sacrificar no altar. Não esperar para que tudo esteja pronto para então sacrificar. Não esperar que tudo aconteça para então orar. Não, Senhor, nós queremos orar e orar e orar. E nós precisamos de uma vida devotada à oração. E não nos permita, Senhor, trazer qualquer fogo estranho ao altar. Que seja fogo santo no altar. É o que nós pedimos, com o perdão dos nossos pecados.
no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.